Traz, meu Deus, a direção sobre as nossas vidas, que nossos corações venham ser essa boa terra, Senhor, porque a tua semente, Senhor, da tua palavra, Senhor, é perfeita para nossas vidas. Deus, traz o crescimento em cada um, que haja fé, haja conhecimento da palavra do Senhor, esclarecimento, Pai. E lança fora a distração, Senhor, que venhamos ouvir atentamente a voz do Senhor nosso Deus. Devemos receber com alegria, Pai. Sejamos levando para, Senhor, esta semana, para o nosso lar, para o nosso emprego, Senhor, para estudo. Seja conosco, Pai, nesta hora, nesta ministração. Senhor, nós te agradecemos e confiamos no Senhor. Amém. Glórias a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta noite de comunhão e graça, eu desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor. Amém? Estou feliz nessa noite por estarmos juntos novamente, não é? É sempre uma alegria, um privilégio do Senhor podermos estar aqui juntamente com vocês. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Jean, pela vida da pastora Dione também, toda a sua família, essa família abençoada que nós temos muito carinho e muita admiração, não é? Eu estava reparando hoje que, e eu lembrei que eu conheço o pastor Jean desde quando o cabelo dele era todo preto. E havia ali que ficou meio branco, meio... Faz tempo, hein? E eu estou feliz demais, irmãos. Eu sou muito grato a Deus por esse tempo aí que nós estamos vivendo, de poder estar honrando e visitando os nossos amigos, né? E o pastor Jean e a pastora Dione fazem parte dessa lista aí dos nossos amigos particulares. Deus abençoe vocês, viu? A minha esposa está comigo, né? Sempre comigo, ela intercede pelo meu ministério e me abençoa sempre. Queridos, eu também trago a paz do meu pastor, o pastor Luiz. Nós congregamos na Igreja Batista Filadélfia, aqui em Francisco Morato, e ele mandou um abraço para toda a igreja. Quem recebe, diga amém. Amém. Então está em pé, viu? E eu quero te convidar nessa noite para você abrir a sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo de número 21, versículo 15. Evangelho de Cristo, escrito por João, capítulo de número 21, versículo de número 15. Eu quero trazer uma mensagem de reflexão nessa noite, para que nós possamos entender um pouquinho, não é? O trabalho do Espírito Santo em nossas vidas, quando nós estamos na caminhada. Capítulo de número 21, a partir do versículo 15. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama mais do que esses? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Tornou a dizer pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? E disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ter dito pela terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Amém? Que o Espírito Santo fale conosco nesta noite. Queridos irmãos, quando nós paramos para meditar e entender o ministério de Cristo, nós vemos muito nitidamente que Pedro,
foi um dos discípulos que deu mais trabalho para Jesus, não é? Embora o seu ministério fosse muito grande, porque em Mateus capítulo 19, versículo 16, a Bíblia diz que Jesus diz para Pedro: Pedro, eu te dou as chaves do reino dos céus, e tudo que você ligar na terra será ligado no céu, e tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Então o chamado de Pedro era muito grande, era muito precioso, mas sempre que Jesus ele vai usar uma pessoa, ele precisa tratar com aquela pessoa. Tem uma frase que eu gosto muito de dizer, que fala que antes de Jesus trabalhar através de você, ele precisa trabalhar em você. Vou repetir. Antes de Jesus trabalhar através de você, Jesus precisa trabalhar em você. Ele precisa transformar o seu caráter. Ele precisa te moldar por inteiro. E existem uma grande massa de pessoas aí fora que diz: Jesus me ama como eu sou. E ama mesmo. E Ele te quer do jeito que você está mesmo. Só que Ele te ama tanto, irmãos, que Ele tem o prazer de transformar a sua vida. E não foi diferente com Pedro. A Bíblia vai dizer que na noite em que Jesus foi traído, Jesus passando as instruções para os discípulos, falando que era chegada a hora da sua crucificação, Pedro, ele se levanta e começa a questionar Jesus. Ele fala: mestre, eu não vou deixar você morrer. Aonde você for, eu vou junto. Se alguém tentar te prender, eu vou te defender. Eu não vou deixar nada acontecer com você. Aí Jesus, ele fala para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar por 3 vezes. Antes que o galo cante, por 3 vezes, você vai me negar. E isso, irmãos, realmente aconteceu. E é tão profundo esse episódio na vida de Pedro, que você pode ver que os 4 evangelhos de Cristo vai escrever sobre esse fato. Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles vão descrever que Pedro negou Jesus por 3 vezes. Só que quando nós paramos para pensar, irmãos, que Pedro negou Jesus por 3 vezes, nós ficamos muito preocupados. Porque se você olhar toda a vida de Pedro andando com Jesus, você vai perceber que Pedro sempre foi um homem corajoso. Pedro sempre foi um homem, pastor Jean, que não levava desaforo para casa. Ele enfrentava tudo que precisava fazer, irmãos. Ele falava a primeira coisa que vinha na sua cabeça. Ele não tinha medo de enfrentar ninguém, Pedro. Você lembra muito bem que quando Jesus está andando sobre as águas e acalma a tempestade, Pedro, o corajoso Pedro, ele vai dizer: Senhor, me manda ir ter contigo sobre as águas. E Jesus falou: então venha. E Pedro, irmãos, foi o único homem natural que andou sobre a face das águas em todo o mundo, em toda a história.
Aí eu te pergunto, você teria coragem de fazer esse pedido para Jesus? Quando nós vemos Pedro no fundo do templo, ouvindo uma pregação dura de Jesus, e aí a Bíblia diz que todo mundo começou a sair do templo, todo mundo começou a sair da sinagoga. Aí Jesus ele pergunta: vocês aí, vocês não querem ir embora também não? Aí Pedro, com toda a sua coragem, ele vai dizer: Senhor, para quem iremos nós, ô glória, se só tu tens a palavra de vida eterna, ô glória. Pedro era corajoso demais, irmãos. Pedro era um homem que enfrentava qualquer situação. Até mesmo antes da crucificação, antes de Jesus ser preso, quando Jesus e os discípulos estavam no Getsemane, você vai perceber que os soldados foram prender Jesus fortemente armados. E Pedro enfrentou todo o exército. Pedro ele tirou a faca da sua bainha e começou a lutar com aqueles soldados que estavam todos armados, até ele ser repreendido pelo Senhor, quando ele corta a orelha do soldado. Então, irmãos, quando nós paramos para meditar que Pedro, ao ser questionado que ele conhecia Jesus, ele negou, nós precisamos entender que não era uma tentação natural, não era comum de Pedro, não era normal Pedro se acovardar daquela maneira. Não era comum, irmãos, Pedro ter se calado daquela maneira. Não era comum. E depois de muitos dias pensando nisso, eu cheguei à conclusão que Pedro precisava passar por aquela situação para ele se converter verdadeiramente a Cristo. Está na Bíblia, Rafael? Está em Lucas 22:31. Jesus, ele fala para Pedro: Pedro, o diabo pediu para se andar na sua vida e te esmagar como trigo, mas eu roguei ao Pai para te livrar, para que a tua fé não te desfaleça. Mas quando você se converter, ou seja, estava andando com Jesus, mas não estava convertido ainda. Oh, glória. Quando você se converter, Pedro, ajude os seus irmãos. Aí outra passagem diz que Pedro, na Santa Ceia, na última ceia de Cristo, ele vai emprestar a boca para Satanás, porque ele vai falar um monte de coisas para Jesus não se entregar para a cruz. E o que Jesus vai dizer, irmãos? Afasta-te de mim, Satanás. Estava 3 anos e meio andando com Jesus, mas não estava convertido ainda. Meu Deus do céu. E Pedro precisava passar por essa situação para ele se converter de verdade. Porque, irmãos, não é porque nós estamos na igreja que nós não precisamos nascer de novo. Oh, glória. Não é porque nós nascemos na igreja que nós somos bonzinhos, não, irmãos. Nós temos muito que aprender com Cristo aqui. Nós temos muito que ser moldado por Jesus ainda. Está na Bíblia, Rafael? Está. E eu te mostro aqui na Bíblia
que muitas pessoas que estavam na igreja se perderam por causa da inclinação da carne. Será que você não lembra em Atos capítulo 5? Que a Bíblia vai dizer que todos vendiam suas propriedades voluntariamente. Não era obrigação, era voluntários. Que todos vendiam suas propriedades, depositavam aos pés dos apóstolos, para que todos da igreja vivessem na mesma condição. Aí teve um casal que tinha o seu coração totalmente voltado para o dinheiro. A inclinação da carne deles era o amor ao dinheiro. Estavam na igreja, provavelmente participaram de Atos capítulo 2, da descida do Espírito Santo, mas eles não estavam convertidos de verdade. E aí eles combinaram entre eles: olha, vamos vender a nossa propriedade, vamos separar uma parte, entregar aos pés dos apóstolos e dizer que nós estamos entregando tudo, e a outra parte a gente guarda para nós. O casal combinou, fizeram assim. Quando chegou em Pedro, irmãos, que era pastor, Pedro vai dizer para Ananias: Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Meu Deus do céu. Estava na igreja, mas não estava convertido ainda. Por que você deixou Satanás encher o seu coração? Outro episódio, 2 Samuel capítulo 11. Davi estava descansando no seu palácio. Começa a olhar o que não devia. Ele enxerga lá de cima uma mulher tomando banho, entra no seu coração, e aí no final da história você conhece muito bem a queda de Davi. E era um homem segundo o coração de Deus, mas não vigiou por sua carne. É por isso, irmãos, que a Bíblia diz que o nosso adversário anda ao nosso derredor, procurando uma brecha para nos tragar. Oh, glória. E é por isso que nessa noite eu quero que você entenda aqui na palavra que eu e você precisamos nascer de novo. Não é porque nós estamos na igreja que nós somos bonzinhos, somos perfeitos. Nós precisamos se converter todos os dias, irmãos. Sempre tem alguma coisinha dentro do nosso coração para a gente ser moldado por Deus. Agora eu pergunto: quem entre nós aqui que está aqui nessa noite teria coragem de confessar algum pecado? Eu teria. Porque, irmãos, eu nasci na igreja, cresci no berço evangélico, mas por muitos anos eu fui preso na pornografia. Por muitos anos, pastor Jean, eu saía do culto, saía da igreja, chegava na minha casa e acessava a pornografia. Por muitos anos, irmãos. Hoje eu tenho 30 anos, comecei a ministrar com 20 anos. E mesmo assim, estando ainda, começando a ministrar, eu ainda não tinha me libertado disso. Até que um dia, Jesus ele me confrontou na palavra. E eu falei: Senhor, eu não quero mais essa vida de engano na sua presença. Tira de mim tudo aquilo que não te agrada. Muda o meu coração para que eu venha me converter a ti de verdade.
eu me derramei na presença do Senhor, irmãos. Depois eu procurei um irmão da minha igreja, onde congregava, e eu confessei para ele aquele pecado. Porque muitas das vezes nós estamos na igreja e queremos que as pessoas só vejam o nosso lado bom, não é? Só quer que a gente veja o nosso lado, não é? Perfeito. Mas quando nós confessamos algo para alguém, irmãos, nós estamos quebrando o nosso orgulho. Nós estamos quebrando o nosso ego. E eu precisei passar por esse processo para me libertar. Eu falei com o irmão da minha igreja. Oramos juntos, buscamos a Deus juntos. E aí começou o processo de libertação. E hoje, irmãos, eu posso dizer que Jesus me libertou por completo desse mal. Porque é lógico que depois, mais pra frente, eu fui fazer terapia também, que me ajudou muito. E na terapia eu descobri, que aos 10 anos de idade, eu me lembrei, na verdade, que aos 10 anos de idade, eu fui tocado por uma mulher, dentro da minha própria casa. E aí isso trouxe uma confusão na minha mente terrível. E aí eu posso dizer, irmãos, o diabo poderia até ter pedido para se andar na minha vida, mas Jesus rogou por mim, para que a minha fé não desfalecesse. E depois que eu estou convertido, eu posso falar para os meus irmãos que Jesus, Ele quer nos libertar. Jesus quer tirar toda a sujeira do seu coração nessa noite. Jesus quer limpar tudo aquilo que te impede de chegar na presença dEle. Jesus quer transformar o seu coração, quer transformar a sua mente, quer transformar o seu caráter. Jesus, Ele quer fazer você nascer de novo, para ter uma nova vida com Ele a partir de hoje. Mas precisa passar por esse processo. A descrição de Lucas, irmãos, eu gosto muito, porque ela vai dizer que depois que Pedro ele nega Jesus por 3 vezes, Jesus ele dá uma olhadinha para Pedro. Na hora que Pedro ele nega Jesus, Jesus que estava preso dá uma olhadinha para Pedro. E aquele olhar queria dizer muita coisa, irmãos. Era como se Jesus estivesse falando: Pedro, eu sabia que isso ia acontecer. Imagine você, irmãos, errando, pecando. Imagine Jesus olhar para você assim e dizer: eu sabia que isso ia acontecer. E Pedro precisou passar por esse processo. E a Bíblia vai dizer que Pedro ele vai chorar amargamente. Pedro ele vai chorar amargamente porque naquele momento Pedro estava no processo de conversão. Pedro estava se convertendo a Jesus. Aí ele vai. Jesus morre, ressuscita. Aparece para os discípulos por 2 vezes, mas ainda não tinha tratado o individual com Pedro. E na 3ª vez que Jesus aparece, é aqui exatamente aonde nós lemos.
Pedro, ele quer voltar para a sua rotina. Pedro, ele quer voltar para aquilo que ele fazia antes de conhecer a Jesus. E ele vai pescar. E a Bíblia diz que naquele dia Pedro não pescou nada. Só que pela manhã Jesus vai aparecer na praia. Os discípulos olham para Jesus e não reconhecem Ele. Oh, glória. E a palavra de Jesus lá na praia é: filhos! Oh, glória. Eu acho lindo isso aqui, irmãos, porque mesmo Pedro tendo negado Jesus, ele ainda chama Pedro de filho. Oh, glória. Mesmo Pedro ter caído, Jesus chama ele ainda de filho. Oh, glória. Você caiu, você errou, mas ele continua te chamando de filho. Ele continua disposto a restaurar a sua vida. Ele continua te esperando para que você volte para se reconciliar com Ele. Ele continua te esperando para que você viva uma nova vida com Ele. Não é porque você errou que você vai ser descartado, não. Com Jesus, Ele tem graça para a sua vida. Glória a Jesus, glória a Deus. Aí Jesus fala: filhos, tem alguma coisa para comer? Aí eles falam: não. Aí Jesus dá uma ordem: lança a rede do lado direito. E se você ler Lucas capítulo 5, é o mesmo episódio, quando Pedro vai ter o primeiro encontro com Jesus. É o mesmo episódio. Não pescou nada, Jesus manda ele lançar a rede de novo. E aqui está acontecendo a mesma coisa. No processo de restauração de Pedro, Jesus manda ele lançar a rede novamente. Ele lança a rede. E eles pescam 153 grandes peixes. Aí os discípulos olham direito. E a Bíblia dá o detalhe que João vai dizer: é Jesus que está lá. E quando Pedro ele ouve essa palavra, irmãos, ele lança ao mar e corre em direção a Jesus. Quando ele chega lá, tem peixe frito, tem pão, tem um banquete preparado para os discípulos. Aí, a Bíblia vai dizer que Jesus chama Pedro no individual. Oh, glória. Jesus vai chamar Pedro no canto, um pouco afastado dos discípulos. E aí pergunta para ele: Pedro, Jonas, filho de Jonas, tu me amas? Tu sabes que eu te amo, Senhor.